Alô, pessoal! Alô, amigos da Rede Atitude Positiva. Alô, Rede! Que beleza, não posso falar mais aquele hashtag da sexta-feira e tal, porque é uma hashtag que tá banida, né, no Instagram. Isso é assunto para outra hora, mas enfim, é sexta-feira, até que enfim é sexta-feira. Tem um filme muito legal chamado Até que enfim é sexta-feira. Um filme dos anos 70, da era disco, muito legal. Enfim, fim de semana chegando, para deixar você mais leve, tá entrando no ar Conexões Positivas, num horário diferenciado, num horário onde nós estamos fazendo uma grande experiência também, tá? Porque é um novo horário, nós voltamos para o Instagram, a Rede Atitude Positiva faz sempre às sextas-feiras, já vou chamar o nosso convidado. Às sextas-feiras faz esse papo muito alto astral, para melhorar o seu fim de semana, para deixar todo mundo leve. Nosso tema de hoje é a emoção da Olimpíada, vai ser muito legal. Estamos ao vivo aqui em nome de Kia São Motors, Instituto de Medicina do Esporte, Restaurante Tartone, Smartback, Vacinas Ampla e o café oficial da Rede Atitude Positiva, o Café do Porto. Ai, tá quentinho, que beleza, que maravilha. E hoje não tá tão frio, né? Deixa eu chamar o nosso convidado aqui. E fazer uma para vocês, para nos darem um retorno da qualidade da nossa transmissão. A gente precisa muito saber. Olha ali comendo? Não, tomando uma aguinha. Caco da Mota! Não me deu café esse aí, né? Não tem como a gente servir o café virtual, né? Seja bem-vindo! Tudo bem, Renato? Obrigado por atender o nosso convite da Rede Atitude Positiva. Eu que agradeço. Tá me ouvindo bem aí? Tô com os meus... Tô ouvindo super bem. Tá, eu queria fazer um teste, que na nossa última live, olha só, cara, eu botei os fones Bluetooth. Aí quando eu boto os fones Bluetooth, modifica o áudio, fica muito ruim, fica muito baixo. O pessoal reclamou. Então eu vou fazer de novo esse teste, tá? E conectar. Coloca o fone pessoal... Bluetooth pra ti. Como é que é? Coloca o fone Bluetooth, não Bluetooth. É pra ti, senão não dá certo. Mas é importante fazer esses testes mesmo. E é uma coisa meio... Tem dias que funciona, tem dias que não funciona. E como tu é um grande estrategista digital, um grande especialista em comunicação criativa, sabe tudo dessas coisas, né? Então tu pode me ajudar a fazer essas experiências, né? Eu tenho uma coisa no Instagram, cara, que eu acho um pouco ruim, que é o seguinte: qualquer comando que eu vou dar na tela, ele me tira do ar, eu acho, né? Ou eu fico paralisado, eu não sei exatamente. Por exemplo, agora eu vou ligar o Bluetooth. Fico falando com vocês. A Marjorie está aqui, o Anderson, um abraço para todo mundo que está participando da live. Estava conversando, eu aproveitei para mandar Vai comandando a live. Gente. Vai comandando a live. Pede pro pessoal mandar o aviãozinho aí para todos os amigos. Pede para mandar coraçãozinho. Isso. Quanto mais coraçãozinho mandar, mais longe vai a live para os seus seguidores, né? Exato. Vai comandando aí, vai comandando. Hoje teve um jogaço de vôlei do Brasil. Tava falando, Renato, do jogaço de vôlei do Brasil aqui já um pouco. Muito te acompanhando. Do vôlei feminino. Vitória 3-0 contra a Coreia, que era uma adversária que não chegou ali por acaso, mas o Brasil tinha um amplo favoritismo e acabou confirmando, né? Isso é importante, confirmar favoritismo. Coisa que o Brasil, muitas vezes, pela emoção, tem vários tipos de emoção, acaba se perdendo, né? Ao longo dos anos. O Brasil não tem a frieza para alguns esportes, mas ao longo do tempo a gente está aprendendo. Mas é legal. Eu acho que no vôlei, tu tá me ouvindo bem agora? Melhorou o meu som? Muito bem. Muito bem. Então eu vou pedir para que todo mundo que está conosco, tá? Inclusive tem aqui, tua irmã, eu acho. Né? Sim, tá aqui, minha irmã está aí. Roberto Link nos assistindo lá dos Estados Unidos, de Miami, nesse momento. Um abraço para o Roberto Link. Deixa eu aumentar meu retorno aqui. Pessoal, então, por favor, nos dê um retorno se o meu áudio ficou ruim ou o áudio ficou ruim no momento que eu passei a usar os fones Bluetooth.
bruto. Evandro Hazi aqui também, um abraço, Evandro. Diretor de Economia Criativa da Prefeitura, um abraço, Evandro. Espetáculo. Então, pessoal, por favor, nos deem retorno sobre áudio e vídeo. Cata, eu tô vendo ali a bola do Wilson, ali, o teu grande companheiro. Eu adoro esse filme. O Náufrago, eu adoro esse filme. Tom Hanks. Eu vi esse filme em alemão. Como assim? Eu estava na Alemanha cobrindo um dos torneios de tênis em 2001 de Stuttgart, na Alemanha. No hotel Maritim, que é o hotel oficial do torneio, do ATP de Stuttgart. E aí, terminada uma jornada de trabalho, eu abri a janela, era verão na Alemanha, um clima muito gostoso, parecido com o que está hoje em Porto Alegre. É um inverno, aqui está um inverno, mas com um calorzinho assim, é um calor europeu, ele é diferente, né? Ele tem um ventinho gelado, refrescante. Abri a janela, tinha umas cadeiras essas de plástico enfileiradas, essas brancas de plástico, bem comum de PVC, que se diz, né? De cano de PVC é a mesma coisa, né? Aí um telão, eu digo, vai passar alguma coisa, né? Como eu acredito que era sexta-feira ou era sábado, eu tinha uma folga, era um dia que eu poderia ter uma certa folga, mas resumindo, daqui a pouco começa a rodar o filme. E ele é um filme que ele tem muita mímica, muita parte da queda do avião, por exemplo, sem dar spoiler, mas eu acho que, quem não viu o filme é muito difícil, né? Mas essa parte dá pra dizer, a parte da ilha, né? Tem muita mímica. Essa cena do Wilson, mesmo na dublagem, quando ele fala Wilson, ele vai dizer Wilson na língua original, que é um nome próprio, né? E o resto, então, os alemães, eles dublam os filmes. Eles não têm o hábito de botar legenda. Eles colocam muitos filmes dublados. E era um filme a céu aberto, num shopping aberto. No verão alemão, que eles curtem muito, até 9, 10 horas da noite tem sol e eles aproveitam bastante. Quando escureceu que começou o filme. E da janela do quarto eu consegui ver o filme. Então, tem uma história bacana, assim, desse filme. Que maravilha! E eu tava meio solitário, tu fica longe da família numa cobertura, Era a primeira vez que eu fazia uma cobertura multimídia naquela época, com uma câmera, essas câmeras que tem fitinha pequena, DV, não era nesse mundo digital, não tinha Instagram, não tinha nada disso, transmissão por satélite. Então dá um certo frio na barriga, a primeira vez que tu vai fazer uma cobertura sozinho, e olha, eu cobri para 0 Hora, Diário Catarinense, Sport TV, Globo, RBS TV de Santa Catarina, TV Com tinha na época ainda, Rádio CBN de Florianópolis, Rádio CBN do Rio de Janeiro, Rádio Gaúcha de Porto Alegre, eu fazia para todos esses. Inclusive eu comecei a inventar algumas gambiarras tecnológicas para poder fazer para todos. Eu descobri que na câmera da TV eu conseguia colocar um plug, o meu microfone, aí eu falava com a central da rádio, eu dava play na entrevista que eu tinha feito com o Guga e eu jogava o áudio, mas hoje tem equipamentos para isso. E com grampinhos, garfinhos no fone do telefone. O jacarezinho. Eu fazia jacaré. Então eu fiz essa gambiarra que a gente... e deu certo. Para quem não sabe, né? Tem muita gente que não sabe dessas coisas específicas da comunicação. O jacaré é um cabinho que tem 2 garrinhas metálicas na ponta, que a gente chama de jacaré justamente porque parece uma boquinha de jacaré, e que a gente usa para poder ligar um fio com o outro, um cabo com o outro, sem precisar de um determinado conector. A gente eu fiz isso, o Caco também já fez, cansamos de chegar em hotel, abrir o telefone, né, e parafusar mesmo o telefone do hotel, sem falar desrosquear o bocal, né? Desrosquear o bocal. Os telefones mais antigos, né, isso era possível, agora é tudo meio colado, é difícil. E colocar as garrinhas ali no bocal para poder transmitir com um microfone, um amplificadorzinho, né, e aí ter uma melhor qualidade de som. Foto também, né, Renato? Oi? Os fotógrafos mandavam foto dessa forma também, com o ruído. O ruído do equipamento que eles tinham, ele fazia um escaneamento da foto e mandava um ruído para a redação. Conforme esse ruído ele era escaneado, a foto ela era reproduzida através de um ruído, que é um barulho parecido com esses ressonâncias. Conexão de internet antiga, aquele... Meio uma ressonância magnética mais fraca, assim, para quem fez aquele exame e fica doidão dentro daquele negócio lá, que é horrível. Que é o princípio. É horrível. É o princípio do telex também, né? Que através de um áudio se reproduzia uma notícia no aparelho que estava na redação. Só que é um aparelho gigante, né?
extremamente gigante. Pessoal, por favor, deem retorno, se está tudo bem aí. Acredito que sim, senão teriam reclamado, né? Eu já dei uma olhadinha aqui no nosso retorno, tanto visual quanto de áudio, no computador, e está tudo bem por enquanto, né? Caco, para quem não te conhece, vamos só contar um pouquinho da tua carreira, da tua vida. Tu tem muita experiência em coberturas esportivas. Importante dizer que não é só futebol. Futebol hoje gera muita paixão, mas também gera uma certa rejeição. Tu fala em futebol, os dois vão falar de futebol hoje no Conexões Positivas, eu não vou assistir. Tu tem muita experiência também em outros esportes. Acabaste de falar do Guga, das coberturas de tênis, de outros esportes que tu tem. Tá acompanhando essa Olimpíada aí? O Roberto Link então, deu ali áudio e visual perfeito. Opa! Grande Roberto Link, um abraço aí. Abraçando o Roberto Link, eu abraço a todo o território americano, certo? Joe Biden também, um abraço para o Joe Biden. Sim, a esposa dele é nossa colega, né? Alessandra Link, que foi apresentadora, tu conhece, do RBS Notícias em Florianópolis. Sim. E ele é pai do Beto, Roberto Link, que também leva o mesmo nome, que eles são proprietários do Miami-Dade, time de futebol, que, aliás, vai ter grandes novidades em breve, integração com o Brasil. Que tu estivesse lá Se também. liguem aí no Miami-Dade FC e tem integração para fazer curso de inglês nos Estados Unidos, jogar futebol. Olha que oportunidade aí para quem gosta de futebol e oportunidade num grande clube em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Conta da tua carreira um pouquinho, resume. Olha, eu vou começar pela parte esportiva que tu falou, Renato, e que eu tive oportunidade de ser, e aí não vou fazer a ordem cronológica. Eu tive a oportunidade de ser. Eu tive a oportunidade de ser editor de esportes do RBS Esporte em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. E isso me colocou frente a frente com vários personagens do esporte catarinense, que tem vários que são nacionais, e muita gente que também, por exemplo, o Zé Roberto Guimarães treinou que é o técnico da seleção, treinou a Unisul em Florianópolis. O Renan, que é o técnico da seleção masculina, também teve um projeto de vôlei em Florianópolis, e aí tu tem um contato direto no ambiente com esses profissionais, então do remo, da vela, do basquete, do futsal, do vôlei, do tênis, o Guga acompanhando. Então é muito bacana. E alguns dos esportes, eu fico muito feliz, Renato, daqui a pouco a gente vai falar da Olimpíada, de ter nessa Olimpíada, isso é o que me emocionou mais, ter surf e skate nessa Olimpíada. Eu tenho ainda aqui uma prancha de surf no meu quarto, eu tenho uma identificação. Eu não sou mais surfista. Aliás, eu nunca fui, eu sempre fui um praticante de surf. Eu gosto demais de surf, eu acompanho, sempre gostei. Eu tenho grandes amigos, o comentarista da Globo também, trabalhamos juntos na RBS, o Teco Padarates, que é um baita de um surfista, e um defensor ferrenho do surf nas Olimpíadas. Ele não era ouvido quando dizia isso, eu dizia, não, mas não tem nada, como é que vai ter mar em Olimpíada? E o skate também, esporte sensacional, que tem uma história magnífica em Porto Alegre, principalmente aqui no Parque Marinha, que está tendo reformada a sua pista. Mas, em resumo, eu comecei na Rádio Gaúcha, era estagiário, lá que a gente se conheceu, Renato. Passei pela Rádio Guaíba, Bandeirantes, aí em quase rádio, TV, jornal. Anos, sim, já mais de 30 anos. Eu comecei em 89. Então dá mais de 30 anos já. 32 anos. Exatamente. E aí, depois passei pela Bandeirantes. Desculpa que caiu, acho que alguma farpa, alguma coisa aqui, mas eu tenho que tirar. Não é comida, gente, desculpa. Tu ainda eras Caco Martins. Exato, depois virei Caco da Mota, fui para 0 Hora, aí eu fui setorista do Grêmio, fiz futebol, fiz outros esportes, coberturas de surf. Aí vou para Santa Catarina, eu me lembro, primeira matéria minha, fui cobrir uma regata de vela em Jurerê Internacional, no meio do mar, assim, na primeira escala de final de semana, no meio do mar, um sol, um dia maravilhoso. Eu digo, olha o que os outros esportes proporcionam de oportunidades, né? Mas eu também fui do jornalismo da RBS TV de Florianópolis como repórter de geral, aí acompanhei o Guga naquela trajetória dele, quando foi número 1 do mundo em alguns torneios, apesar de nunca ter ido... Tem gente, tu acompanhou o Guga, tu esteve em Roland Garros, não estive nas coberturas. A RBS se atrasou um pouco para mandar gente para isso, ela sempre pegava um agregado nessas coberturas, ou alguém da Globo, ou algum outro que estava lá, ela contratava alguém que estava lá. Mas o enviado especial, no meu caso, foi depois do tricampeonato,
que ela resolveu mandar um jornalista para acompanhar o Guga, né? Enfim, aí foi passando esse período, daí o jornalismo aqui da Bandeirantes, que a gente trabalhou juntos, e eu passei também por muitas áreas do próprio jornalismo, tanto como chefe, gestor e como repórter, e hoje estou como comentarista dos canais Disney, canais ESPN, comentarista de futebol, né? E sendo um comentarista regional, eu praticamente falo bem mais da dupla Grenal, mas nos jornais a gente fala muito do futebol brasileiro e agora falaremos também do campeonato francês, espanhol, italiano, né? E o grande campeonato da Inglaterra, que estão nos canais Disney também. A Champions League também passa nesses canais, não? Não, Champions League é do TNT. Tá. Que jogou pesado porque era o último grande, né, que é o esporte interativo, que virou TNT, era a última grande cartada de sobrevivência do canal TNT seria manter a Champions League, né? Eu não me recordo até quando que vai esse direito. Não tem todos esses SBT, números de cabeça. Oi? Sim. O SBT, né? Sim, SBT, sim, exatamente. Além da Libertadores, da Copa América, agora também vai começar a Liga dos Campeões. Eu acho que essa descentralização acho que foi legal, né, Caco? É positivo. É positivo, sim. Eu acho muito positivo isso, tanto para nós profissionais, porque às vezes tem muitos profissionais de grande qualidade em outros veículos, e até os mais jovens que estão sendo formados, e eles não têm oportunidade de uma cobertura diferenciada, né? Tu vê, Renato, que a ESPN Disney está fazendo, junto com o Fox Sports, que houve essa fusão, está fazendo um grande investimento nos esportes, e a Libertadores era mais da Fox, não era da ESPN. E o canal ESPN, eu lembro ainda quando o Regis Nestrovski, que é nosso colega aqui também de Porto Alegre, por muitos anos ele esteve na ESPN Brasil nos estúdios em Nova York. A ESPN Brasil ela era dublada em português em Nova York, então um jogo do basquete americano, né, ele era transmitido ao vivo com dublagens de narradores em português, em espanhol, enfim, em várias línguas. Depois é que se cria o ESPN Brasil, né, que é um canal que a ESPN é líder em todos os países do mundo, ela lidera os esportes com muita qualidade. E aí não tinha... Uma novidade que está acontecendo no canal que a gente está acompanhando é o canal estar nos estádios brasileiros. A gente sempre via os correspondentes da ESPN em todos os lugares do mundo, mas nos estádios brasileiros só em coberturas do dia a dia de treino. Mas em jogos, por não terem direitos de esportes, de jogos nacionais, tu não via os repórteres da ESPN fazendo a cobertura lá. Então é uma novidade que está acontecendo. Então vejam, um monte de profissionais, comentaristas de grande qualidade desse canal, que muito tempo ficaram dentro do estúdio e não iam em cabines, claro, antes do período da pandemia, mas agora está liberado ir, pelo menos os que têm direitos, com distanciamento. Na Copa América, a gente viu a equipe da ESPN no Maracanã, né? Então, coisas que... A imagem que a gente tinha da ESPN era de um canal brasileiro, mas com uma cara internacional. Agora ele sempre foi muito brasileiro nos programas, mas ele está sendo nas transmissões, acompanhando principalmente a Libertadores da América com os clubes brasileiros. E eu tive a oportunidade 2 vezes no Beira-Rio acompanhar esses jogos do silêncio, que não é tão silencioso assim como se imagina, né? Sem torcida. Tem uma torcida. Pois é, cara. Como é que é isso, hein? Como é que é isso? Como é que é um estádio vazio? Mas, claro, tem um grupo ali de 150, 200. Esses dias eu fiz um cálculo com o Félix Drummond, nosso parceiro aqui da Rede Atitude Positiva, a maior autoridade de medicina esportiva e doping no país, depois do De Rose, que é o mestre dele, o Eduardo De Rose. Sim. O Félix Drummond é chamado para fazer os dopings, né, de Copa América, de Copa Libertadores, de Grenal, pelo brasileiro, volta e meia ele está lá. E eu perguntei para ele, e a gente fez esse cálculo. 150, 200, às vezes talvez até 300 pessoas no estádio em época de pandemia, o que é um pouco arriscado. Como é que é esse som lá, esse silêncio ensurdecedor? Como é que é essa experiência? Ela é triste, ela é dramática, dá um peso triste, isso passa para o jogador? Conta um pouquinho desse lado emocional também dos estádios vazios. A tristeza existe um pouco assim, fica um pouco estranho, mas dura 2, 3 minutos. Porque depois que o jogo começa, tem uma coisa curiosa. Tu assistir um jogo ouvindo os jogadores,
mas ouvir no Beira-Rio, por exemplo, os ônibus, o freio do ônibus, tu consegue ouvir aquele tch do ônibus. O que vem de fora, jamais tu vai ouvir, mesmo com 500 pessoas no Beira-Rio, tu jamais conseguiria ouvir o som do quero-quero, né? Dos pássaros. Tem alguns ruídos assim, e que eu me lembro agora porque me marca pelo som. Agora, é legal tu também poder ouvir e ver, prestar mais atenção no que dizem os jogadores na proximidade, né? Do nervosismo deles. Mas na hora que a bola rola, o jogo é muito o som deles ali. Eles sentem falta, assim, do público, e acredito que muitos clubes estão sentindo isso, porque quando estão inferiorizados, eles precisam de torcida, né? Mas, enfim, é diferente. Não parece um pouco que uma turma alugou uma quadra? Tem um pouco disso, sim. Não, é estranho o gol, sabe? O gol é estranho. Até a vibração do Olímpia, que eliminou o Internacional, aí, claro, o que acontece? É uma gritaria deles ali. Então fica com cara de torneio de colégio, assim, que tem aquele número de... É aquele barulho ali, 100, 200 pessoas, né? Só que é um jogo de Libertadores da América, de eliminação, um jogo que entrou pra história, e tá com aquele ruído ali, é uma coisa estranha, assim, né? E tem um distanciamento também. Depois termina o jogo, ninguém vai lá, quase. Muitas das pessoas, nós estamos com um delayzinho aí, né, na nossa comunicação. Muitas das pessoas que estão lá são profissionais, então não podem torcer. É ruim bater palma, gritar por um motivo ou outro, porque elas estão numa posição profissional, né? Renato, mas ninguém respeita isso aí. Ninguém segura. Tem assim, tem um corpo diretivo do Inter, tá? Os caras torcem. Não, mas é que não é proibido torcer. É que tem um corpo diretivo que fica na arquibancada. Eles vão torcer. O que aconteceu no jogo do Olímpia? Tinha a delegação do Paraguai, do Olímpia, numa cabine, estava bem atrás de nós, vibravam enlouquecidamente. E mais que isso, tinha uma cabine, um camarote da Comebol. A Comebol é no Paraguai. Muitos paraguaios. Então, vou dizer até que tinha mais gente gritando pelo Olímpia do que pelo Inter. Nesse aspecto, assim, porque eu achei errado isso na cabine, né, da Comebol, de certa forma, uma movimentação um pouco diferente. Mas faz parte, tem que entender. Não é que eu tenha achado errado. Eles têm time, eles têm clube, eles estão ali, não tem como... A emoção é muito forte, não tem como o teu clube, se tu tá ali torcendo por ele, mesmo que tu seja um dirigente de uma... Talvez nessa tinham que ter se contido mais, porque ela deveria ser a neutra, né? Porque é a da confederação, né? Mas aí um dia vai ter o da CBF, se tem algum dirigente que é do Flamengo, ele vai vibrar, ele não vai se conter, vendo um jogo do Flamengo. Só tem que tomar um pouco de cuidado. Não vi nada além da conta, mas fizeram bastante barulho, Renato. Deixa eu dizer que nós estamos ao vivo nas nossas conexões positivas de toda sexta-feira. Hoje a gente está experimentando um horário novo junto com o Caco da Mota. Vai dizendo aí se você está gostando desse horário. É mais cedo um pouquinho, invade o seu almoço, ou é melhor você assistir no celular? A gente estava fazendo tradicionalmente às 14h pelo Facebook, LinkedIn e YouTube, mas muita gente pedindo para a gente voltar para o Instagram. Então a gente está fazendo essa experiência no Instagram e mais cedo no Conexões Positivas, que segundo as pesquisas aí também indicam que tem mais audiência nesse horário, as pessoas estão mais interessadas. Enfim. A gente está falando sobre emoção, futebol, coberturas e também esportes de maneira geral. E quero entrar na Olimpíada, que é o nosso tema principal. Olha aqui, estou de abrigo, estou no clima esportivo justamente dentro desse nosso contexto. Caco, eu que sou um cara leigo em esportes, tu sabe disso, tu me conhece há 32 anos. Eu não entendo nada de futebol. Eu sou pior que tem um preconceito, né? Tem um preconceito que a gente fala que mulher não entende a regra do impedimento, né? É um baita de um preconceito, é uma piada velha, uma piada retrógrada, mas assim, se a piada valesse, se estivesse valendo ainda, seria pior ainda que as mulheres não teriam, realmente não entendo. Volta e meia eu passo um WhatsApp pro Caco para entender algumas jogadas. Mas assim, eu quero dizer que este ano de pandemia, esse segundo ano de pandemia, eu descobri muito prazer em assistir esses campeonatos todos, Copa América, Eurocopa, o próprio Brasileiro, Libertadores, infelizmente, Grêmio e Inter estão fora, mas a Olimpíada, né? Porque é sempre no singular, cada edição é no singular, Olimpíada de Tóquio, os Jogos Olímpicos sim são no plural, a Olimpíada de Tóquio chegou
E ela, claro, eu acho que é demais dizer que é uma Olimpíada de superação, né? Eu acho que é demais dizer que é uma Olimpíada de superação, a redenção, porque não acabou a pandemia, os casos aumentaram em Tóquio, tiveram que cancelar o público, porque a ideia era ter público. Então, assim, isso aí foi triste. Mas o show que está sendo visto pelas coberturas, pela televisão, são muitos canais que estão fazendo cobertura. Eu achei, assim, ó, demais. E eu me apaixonei por esse espírito olímpico, esse espírito esportivo. A gente está com muito brasileiro se destacando, falou no surf, falou no skate, ganhamos nos dois, né? Então, assim, fora os outros, né? Fora as outras, Claro. até maratona aquática nós ganhamos, é uma coisa maravilhosa. Teve o vôlei que nos decepcionou um pouco, o masculino, mas ainda a gente tem o bronze, e as gurias do vôlei feminino que tu falou. Mas handebol, tênis de mesa, badminton, puxa, eu fui redescobrindo, né, esses esportes todos, e eu acho que assim como eu, muita gente, eu vejo aqui as janelas, às vezes da vizinhança acesas, 1 da manhã, 2 da manhã, o pessoal virou morcego, virou relógio, tá dormindo pouco, para acompanhar essas competições. Eu acho esse fenômeno muito legal, cara. É verdade, Renato. Até o Roberto Lick está perguntando da MLS, que é a Major League Soccer dos Estados Unidos, que a gente vai falar um pouco mais de Olimpíada, mas eu estava também falando do futebol nos Estados Unidos, e é importante valorizar essa competição também que tem por lá, o futebol que está crescendo muito, e tem jogador aqui, até o Chu do Grêmio, está indo para os Estados Unidos, vai jogar por lá no Seattle, o time do Seattle. Bom, mas o Beto Link jogou também esse torneio, jogou na Europa, o que é o filho do Roberto. Renato, é a Olimpíada da emoção, sem dúvida alguma. Eu nunca chorei tanto numa Olimpíada como essa agora. Eu já sou chorão com esportes em geral. Mas às vezes até um jogo qualquer de outra seleção, que não é a brasileira, dependendo da história do atleta. A gente entra na história do atleta, o que aconteceu, e se o narrador e o comentarista, e todos são muito bons em vários canais, né? No Band Esportes, no Sport TV, na Globo. Então, a emoção que eles colocam, a história que eles contam, eles chamam pra gente algo assim que a gente não está podendo viver nos estádios. E a gente se emociona, é muito legal isso, né? Agora, o grande legado que está acontecendo, a gente fica muito assim, tu falou aí, concordo, entendo também, e acredito que tu não quis dizer isso, que decepcionou, não a seleção decepcionou, o que decepcionou foi o resultado da seleção brasileira de vôlei masculino. Claro. Mas a gente tem que começar a olhar para o quadro de medalhas nessa questão da diversidade das medalhas. O Brasil, até um tapa de luva para o futebol, eu amo futebol, e ainda acredito que seja o esporte que eu mais gosto, mais me identifico, mas não sei, não, depende do período. Agora nas Olimpíadas eu estava apaixonado pelo skate de novo. Mas o vôlei, o Brasil é o país do vôlei, né? Porque se tu pensar, que o futebol é mais popular, mas em termos de conquistas, de mundiais, Grand Prix, medalhas no masculino e no feminino, as maiores conquistas que a gente tem é no vôlei. Bem mais do que no futebol. O vôlei tem muito mais sucesso do que o futebol. Verdade. O que a gente tem são os craques brasileiros ao longo do tempo, desde o Pelé, Garrincha, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Neymar, Romário, Zico. Bom, impressionante. Mas tem os caras do vôlei também. E eu comecei a enxergar e olhar agora, porque o Brasil já quebrou o seu recorde agora, né, de medalhas. Ele chega a 20 medalhas e passa as 19 da Olimpíada do Rio. Do Rio. Porque o futebol vai ganhar ou prata ou ouro. O vôlei, futebol masculino, contra a Espanha, né? O vôlei feminino vai ganhar ou prata ou ouro, se classificou hoje. Tem a Bia Ferreira e o Herbert Souza, do boxe, que também estão na final, ou prata ou ouro. Então essas 4 mais as 16 que o Brasil já ganhou, ou seja, já temos 20 medalhas. O que podemos ter é mais além dos 4 ouros que a gente teve, né? Então eu enxergo a Olimpíada assim, a gente está conseguindo construir um país cada vez mais olímpico, diverso, e o legado do Rio de Janeiro foi bem aproveitado, porque tu falaste aí, Renato, o badminton, o Brasil começa a ter atletas, o Brasil teve gente treinando no hóquei na grama. Eu estava vendo que esporte que tem muito a ver com o Brasil, porque ele não é aquele com patins, ele é jogado com uma espécie de tênis, igual esse tênis que se joga, esse futebol society, em grama, é um tênis emborrachado,
num gramado, assim, uma espécie de um piso meio sintético, meio gramado. Aí ele tem taco, bola, mas tem goleiro, né? Tem gol, tem um arco e uma pessoa que fica no gol, uma goleira. E eu estava vendo a Índia jogando contra a Inglaterra. E é um jogo de disputa, de drible. A gente tem essa habilidade na nossa cultura brasileira. Basta treinar que logo nós vamos ter certeza que um dia nós vamos ter um time disputando medalha. Mas isso leva 10, vamos pegar em ciclo olímpico 4, 8, 16 e assim por diante. Então, a gente pega o exemplo do Darlan Romani treinando em cima de uma tábua, né, o arremesso de peso. Ele foi terceiro, quinto. Tá cortando aí o Caco da Mota, desapareceu o áudio para mim. Eu não sei se vocês vão ouvir. Tábua, né, o arremesso de peso. É. Ele foi terceiro, quinto. Foi cortando. O Caco desapareceu. A gente perdeu o Caco. Perdeu o áudio do Caco. Perdeu o áudio. Não perdeu o vídeo. Engraçado, né? Perdemos o áudio, mas não perdemos o vídeo. Vamos começar de novo, Caco? Porque aí a gente não perde essa primeira parte. Aí eu salvo. Faz um sinalzinho assim, ó. Se tiver tudo bem para ti. Áudio baixo. Tinha aqui tinha algumas perguntas aqui e tal. Queria colocar. Faz assim para mim, Caco, tá tudo bem, vamos começar de novo, que aí a gente não perde esse primeiro arquivo, ok? Ok? Tá me ouvindo ou não? Você também não tá me ouvindo. Esse é o grande problema do Instagram para mim. Eu acho esse o grande problema do Instagram. É complicado fazer live no Instagram. Puxa vida. Puxa vida. Eu vou fazer então. Nós vamos começar de novo, tá, gente?